No capítulo desta quarta-feira, 11 de setembro, da novela Alma Gêmea. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Serena vai até a casa de Adelaide e pede para Julian para ele ajudar ela a descobrir qual é a missão dela com Rafael. Adelaide concorda com Serena que ela e o Rafael têm questões a serem resolvidas nessa vida. Se não for nessa vida, vai ser em outras. Agnes confessa para Serena que ela não queria que o Rafael casasse com a Cristina, mas a vida segue e aconselha ela a esquecer o Rafael. Serena diz que ela queria esquecer ele, mas ela não pode. Ela não consegue esquecer o Rafael, porque ele faz parte dela. Ela nunca vai esquecer o Rafael. Jorge dá a desculpa esfarrapada para Crispim de que ele estava esperando conseguir mais dinheiro para noivar. Ofélia fala logo que homem, quando demora para casar, não quer nada. Jorge diz para Crispim que ele gosta da Mirna e é amigo dele. Você é meu amigo, mas você está demorando para noivar a Mirna. Osvaldo está vendo a aflição de Jorge e tira uma brincadeira mandando ele marcar logo o casamento. Crispim concorda com Osvaldo. Ô Jorge, você vem com eu para marcar a data do noivado e aproveita e marca a data do casório também. Todos da pensão concordam com Crispim. Kátia pena para pegar as cirolas do Crispim para lavar que estão fedorentas. Mirna fica feliz ao ver Jorge na loja dizendo que ele veio para marcar a data do casamento também. Mirna acaba cometendo uma gafe e diz bem que a Anja disse. Jorge fica surpreso ao saber que foi a Kátia que mandou pressionar ele para marcar logo a data do casamento com a Mirna. Crispim acaba contando que a Kátia mandou ele pegar ele pelas orelhas, senão ele não casava com a Mirna. Raul pergunta para Jorge como está indo lá no restaurante. Jorge conta para Raul que ele sente até remorso por ter dito para ele que o dinheiro era guardado na casa da Olívia. Com certeza ele pegou, e agora o Vitório está sendo acusado de roubo. Raul aconselha Jorge a escolher melhor as amizades dele. Ele só tem a ganhar sendo amigo dele. Ele promete para Jorge que quando ele assumir o restaurante, todos ganharão melhor. E como a Olívia vai? Jorge diz que mal, porque já começaram as cobranças e ameaças de penhora. Raul comemora dizendo que logo o restaurante estará nas mãos dele. Mirella pergunta para a mãe o que ela vai fazer agora porque os cobradores já começaram a aparecer. Olívia diz que não sabe o que ela vai fazer para pagar as dívidas. Mirella levanta a questão para a mãe se ela não poderia aceitar a ajuda que o pai deles ofereceu. Olívia deixa claro para a filha que ela nunca voltará para o pai dela. A senhora continua apaixonada pelo Vitório, né? Olívia diz para a filha não falar naquele gatuno. Mirella defende Vitório, dizendo para a mãe que ela não tem provas de que foi ele quem roubou o dinheiro. Mesmo que eu não tenha, Mirella. Ele é um grosseirão. Eu estou fechada para a balança. Não quero mais saber de amor. Vitório comparece com Abílio na delegacia novamente para a investigação do delegado. No final do seu depoimento, Vitório diz que ele não sabe por que ele foi gostar dessa madame. Ele não quer mais saber de amor. Ele está fechado para a balança. Rafael conta para Eduardo que ele não sabe o que há com ele. Ele não consegue se aproximar da Cristina. É como se houvesse algo de errado e ele não devesse fazer aquilo. Eduardo diz que ele pode estar se sentindo assim porque a Cristina mentiu para ele. Rafael concorda dizendo que ela cometeu vários erros, mas ela tem se esforçado para melhorar. A Cristina perdeu o bebê, está arrasada, e eu me sinto culpado. Eu até prometi dar outro filho a ela. Eduardo pergunta para Rafael como é que ele se sentiria se soubesse que a Cristina nunca esperou um filho. Rafael pergunta o que ele está dizendo, se ele mesmo examinou a Cristina e constatou a gravidez. Ela fez um exame e deu positivo. Eduardo pergunta para Rafael se houvesse um engano. Ele se sentiria melhor? Rafael defende Cristina, dizendo que ele já duvidou muito dela. Ele até procurou a Serena antes de casar, mas agora ele está tentando construir uma família e pede, por favor, para ele não trazer mais dúvidas para ele nem tentações. Eduardo fica sem graça pela resposta de Rafael. Cristina é falsa com Eduardo ao vê-lo na porta da casa saindo. Eduardo diz que veio falar com Rafael, mas ele já estava de saída. Cristina pergunta para Eduardo por que ele está olhando ela de forma estranha. São preocupações minhas, nada a ver com você, Cristina. Cristina fica desconfiada.
Eduardo fala com si mesmo, dizendo que ele tem que se controlar. A Cristina não pode desconfiar que ele está investigando sobre o falso exame de gravidez. E agora, sem o testemunho da Dalila, como eu vou provar? Dalila esconde o dinheiro que ela chantageou a Cristina e o Raul para que ninguém encontre nem o Ruberval. Dalila se idolatra, dizendo que ela mereceu o dinheiro. Sem ela, a Cristina nunca teria se casado com Rafael. Dalila começa a gritar chamando a mãe dela, sentindo a dor do parto. Divina, sem saber por que Dalila está chamando, fica com raiva por ter que sair de lá, porque ela está fazendo um penteado. Hélio e Serena escutam os gritos e Hélio diz que o grito da Dalila está forte. Serena diz que pode ser o bebê. Todo mundo se toca que pode ser o bebê que deve estar querendo nascer e correm para ajudar Dalila. Dalila reclama de dor e Generosa manda ela se agarrar na cama e gritar forte. Divina, desesperada, manda eles chamarem alguém para ajudar a Dalila. Dalila diz que quer ir para o hospital e Serena diz que ela acha que não vai dar tempo. Ruberval chega de volta à cidade. O pessoal da barbearia ficam surpresos ao ver que Ruberval voltou de carro. Ruberval conta que ficou rico. O pessoal fica pensando que é mentira do Ruberval. Generosa pergunta para a família de Dalila se eles têm alguma parteira para ajudar a Dalila a ter o bebê. Divina grita dizendo que a Dalila quer um médico. Hélio diz que irá chamar o Dr. Eduardo. Serena tenta ajudar a Dalila e pede que tragam água quente e panos limpos. Dalila fica fazendo força para ajudar o bebê a nascer. Carlito avisa a Olivia que o filho da Dalila vai nascer. Mirella fica feliz porque o bebê está chegando e diz para a mãe que ela vai até a pensão para ver se ela pode ajudar em alguma coisa. Olivia não deixa ela ir. Mirella diz que vai sim. Ela sabe que ela ficou triste com o que o pai dela fez, mas o bebê da Dalila é irmã dela. Eu não quero lhe causar mágoa, mas eu vou até lá para ver se eu posso ajudar em alguma coisa assim. Olivia muda de ideia e diz que irá também, porque a criança não tem culpa do pai que tem. Serena faz de tudo para ajudar a Dalila. Ruberval conta para todos na barbearia como ele enricou. Hélio aparece no consultório de Eduardo, mas como sempre ele não está. Enquanto isso, Eduardo está contando para Ciro que ele tentou tocar no assunto do falso exame com Rafael, mas Ciro completa dizendo que o Rafael não teve uma reação muito boa, né? Não, eu nem pude falar sobre o falso exame da Cristina. Ciro diz para Eduardo que o Rafael tem um defeito. Ele é um homem que só crê em provas e incertezas. Eduardo pede a opinião de Ciro perguntando o que eles podem fazer então. Ciro diz que a Dalila precisa falar o que sabe, senão o Rafael não acreditará neles. O exame de gravidez era a prova de que a Cristina estava grávida. O golpe foi muito bem armado. Débora chama a atenção de Zulmira porque a louça está suja na pia. Zulmira confessa para Débora que ela não está dando conta do serviço. Ela foi primeiro passar roupa e depois ela iria lavar a louça. Se você não está dando conta, demita-se. Zulmira fica chorando e Eurico consola ela. Hélio vai até a casa de Eduardo e pergunta para Alexandra e Naí onde ele pode encontrar o Eduardo. Naí diz que não faz ideia. Alexandra diz para Hélio que a irmã dele fez coisas muito erradas e a voz diz que ela vai pagar, mas a criança não tem culpa. Rapaz, ache o meu marido. Eu sinto que a criança corre perigo. Hélio fica preocupado. Serena manda Dalila fazer muita força porque senão o bebê vai sufocar. Dalila está sofrendo em seu parto. Adelaide conta para Eduardo que o Hélio ligou e a irmã dele, a Dalila, está tendo a criança e pediu que ele fosse para lá ajudar ela. Julian, Sabina, Ciro e Eduardo saem para ir à pensão de Divina. Hélio passa pela barbearia e vê Ruberval. Ele conta que o bebê da Dalila está nascendo. Ruberval fica feliz e diz que o filho dele está nascendo. As crianças avisam a Osvaldo que o bebê da Dalila está nascendo e ele fecha a sapataria rápido para poder ir para casa. Vitório, que ainda não sabe de nada, vê Olivia dentro da pensão e pergunta o que ela está fazendo lá, a chamando de traidora. Olivia diz que veio ajudar, dar apoio à família. Ofélia diz na cara de Olivia que ninguém precisa do apoio dela e a chama de separada. Divina diz para todos que a Dalila não está bem. Kátia fica reclamando da vida que ela está levando. Jorge chega na hora e pergunta para Kátia por que ela faz tanta questão que ele se case com a Mirna depressa. Kátia fica calada olhando para Jorge e ele pergunta se ela está com medo dele. Cristina, conversando com Débora, conta que Raul disse que se eles venderem as terras do Roseral, eles vão ganhar uma fortuna. Cristina diz que não teria coragem de ir tão longe assim.
Ela ainda tem esperanças de que o Rafael um dia poderá amar ela. Débora fica tentada e pergunta para Cristina se é muito dinheiro mesmo. Mirella avisa para o Raul que o filho da Dalila está nascendo. O filho dele, irmão dela. O Berval fica preocupado ao chegar em casa e ver a Dalila gritando. Hélio pergunta se está acontecendo algo de errado. Julian conta que eles souberam que as coisas não estão nada bem. O Berval entra no quarto e percebe que a Dalila está sofrendo para ter o bebê. Rafael chega em casa e pergunta para Eurico onde está a Cristina e a Débora. Eurico conta que elas foram para o quarto conversar sobre um assunto particular. Ele ouviu que era um segredo. Rafael agradece a Eurico. Enquanto isso, Débora está colocando na cabeça de Cristina que com as vendas da terra do Roseral, ela ganhará por fora e garantirá o futuro delas duas. Cristina diz para a mãe que ela não tem muitas esperanças porque o Rafael nunca venderia o Roseral. Bom, se ele não quiser, nós podemos pensar em uma outra alternativa. Rafael é educado e bate antes de entrar no quarto da Cristina. Ele vê as duas lá conversando. Ele pergunta o que elas estão conversando lá trancadas há tanto tempo, e se por acaso é alguma coisa que ele não deve saber, o Berval fica ao lado de Dalila. Cristina diz para Rafael que estava conversando com a mãe trancada porque ela tem queixas a respeito dele. Ela não quer que os empregados fiquem ouvindo. Débora diz para Rafael que a filha dela está sofrendo por causa dele, e agora ele quer saber do que elas estão falando de uma maneira agressiva. Rafael diz para Cristina que ele quer falar com ela sós. Débora acha que elas foram longe demais. Elas colocaram Rafael contra a parede. O que será que ele quer conversar? Débora diz que seja o que for, ela tem que se controlar, e se for preciso é para ela chorar. Felipe fica sofrendo em seu quarto pela Mirella. Rafael tem uma conversa franca com Cristina e diz que ele sabe que ela não é feliz e pergunta se ela não pensa em ir embora. Cristina pergunta para onde ela iria embora. Rafael, como é mão de vaca e não pretende soltar muito dinheiro para ela, ele diz que não sabe, e ele vê ela infeliz, querendo um amor que ele não consegue dar, querendo a companhia dele e só recebendo migalhas. Cristina faz drama, dizendo que se não fosse essas migalhas, ela morreria. Receber migalhas dele é melhor do que não ter nada, e pergunta se ele acha que ela suportaria ficar longe dele. Rafael lembra que ela já mentiu tanto para ele, até para separar ele da Serena. Cristina dá a desculpa de que mentiu porque ama ele. Ela não suporta a ideia de ficar longe dele. Rafael diz na cara de Cristina que ele ainda ama a Serena. Cristina fica irada, tenta se controlar e se vira mandando Rafael não tocar no nome da Serena. É como se ele enfiasse uma faca no coração dela. Você casou comigo sabendo que eu amava a outra Cristina. Cristina manda Rafael não esticar a corda mais do que necessário, porque ela pode arrebentar. Ela diz que não sabe a intenção dele ao começar essa conversa, mas deixa claro que ela nunca mais vai permitir que ele se afaste dela. Eles são casados, ela tem direitos. Cristina entra no ateliê e começa a resmungar sobre o Rafael ter as recordações da Luna lá. Não adiantou ela destruir o quadro da Luna. Ela continua presente em tudo. Que direito essa alma tem de vir 2 vezes para tomar o Rafael de mim? Ela olha para frente e vê a alma da Luna no espelho olhando para ela. Cristina pergunta o que ela está fazendo lá. Luna não fala nada e continua olhando para ela séria. Mirella conta para o pai que a Dalila não está bem, o filho dele está nascendo, e pergunta se ele não vai lá para dar apoio. Raul diz que seria de péssimo gosto, porque a Dalila está casada, e o rapaz diz que o filho é dele, e ele nem tem a certeza se não é. Mirella pergunta como ele pode ser tão frio, e defende Dalila dizendo que ela amava ele. Ela foi enganada pelo senhor que prometeu o casamento. A Dalila sabia que eu era casado. Ela não é tão ingênua assim. Os meus filhos são você e o Carlito. Nem para nós o senhor dá atenção, nem nos visita. Pai, o senhor é uma decepção. Raul tem a cara de pau de exigir respeito para Mirella. Ela fica indignada com o pai. Um filho seu está nascendo e o senhor não move um dedo sequer para ajudar. E agora o senhor quer falar de respeito? Raul olha com raiva para Mirella. E Mirella diz que espera não herdar o coração dele tão frio. Nasce o bebê de Dalila e é uma menina. Todos na pensão escutam o choro do bebê. Osvaldo diz que nasceu o neto dele e todos batem palmas. Generosa conta para todos que o bebê da Dalila é uma linda menina. Osvaldo chora porque é menina e não vai jogar futebol com ele. Ofélia diz que essa menina ela vai criar para ela não cometer o erro de se casar com algum traste. Osvaldo diz que não deixará ela encostar
um dedo na menina, porque se ela ficar parecida com ela, ele não vai suportar. Olivia se aborrece com a briga de Ofélia e Osvaldo e chama Mirella para ir embora. Mirella diz que quer ver o bebê. Generosa diz que agora não, porque a Dalila precisa descansar. Parto feito em casa é muito cansativo. Está bem, depois eu volto para ver a menina. Eu quero que ela saiba que eu gosto muito dela. Eduardo diz para Dalila que é uma menina. Ruberval fica feliz e diz que vai ser a lebrezinha dele. Dalila diz para Ruberval que ela quer que a filha dela se chame Clara como a mãe dele. Ruberval fica emocionado. Serena começa a sentir dores no peito e Eduardo a socorre. Ela diz para Eduardo que está sentindo uma dor muito forte. Enquanto isso, Cristina está mandando a alma da Luna sumir de lá. Luna desaparece quando Cristina pega algumas coisas para jogar no espelho. Felipe aparece e segura Cristina. Cristina manda ele largar ela porque ela quer acabar com o espelho e manda ele soltar ela. Ela estava ali. Ela vai acabar com ela. Felipe manda ela parar porque ela está fora de si. Rafael aparece e pergunta o que está acontecendo. Cristina diz que quer acabar com o espelho. Felipe explica para o pai que ele estava no quarto e ouviu os gritos da Cristina. Ela estava gritando com o espelho. Rafael segura Cristina que está tentando avançar no espelho gritando: "Sai daí, sai daí!" Serena desmaia e Eduardo reanima ela com perfume. Débora pede para a filha se acalmar e Cristina diz que ela não quer ela lá no espelho. Rafael grita com Cristina e explica que estão só eles lá. Ela se acalma depois dos esporros do Rafael. Ela pede perdão para o Rafael dizendo que ela não sabe o que deu nela. Rafael diz que ela não precisa pedir perdão. Ela se descontrolou. Eu cuidarei dela. Depois eu gostaria de falar com você, Rafael. Rafael diz para Débora que ele estará na estufa à espera dela. Serena acorda do desmaio e conta que ela sentiu como se alguém estivesse querendo atacar ela. Era um sentimento ruim, uma dor muito forte. Eduardo diz que precisa ir, qualquer coisa para chamarem ele. Hélio conta a Eduardo que ele está preocupado com a Serena. Não é a primeira vez que ela desmaia. Eduardo diz que ela precisa fazer exames. Hélio pergunta se ele suspeita de alguma coisa. Eduardo não comenta nada e diz que é melhor que ela faça os exames. Jorge pergunta para Kátia por que ela resolveu atormentar ele. Ela conhece o tipo dele, é capaz de deixar a Mirna plantada. Ela tem pena da Mirna, ela é inocente. Jorge debocha de Kátia dizendo que ele não sabia que ela era mesmo uma anja. Kátia conta para Jorge que ela passou a vida inteira ouvindo promessas de homens. Ela só está lá porque senão ela teria que ir para a cidade grande. Jorge diz na cara de Kátia que ele sabe muito bem o que ela iria fazer se fosse para a cidade grande. Eu tenho uma filha. Eu quero que ela se orgulhe de mim. Ele se aproxima de Kátia e pergunta se ela nunca pensou que eles têm muito em comum. Eu te acho linda, Kátia. Você não vai dizer nada? Kátia olha para fora e vê Crispim e sorri para ele. Jorge diz para Kátia que ficou melhor agora. Crispim chega em casa e inocentemente fica feliz ao ver Jorge, que pensa que é amigo dele. Ele pergunta para o Jorge se ele está procurando a Mirna. Jorge diz que sim, mas ela não está. Kátia termina de acabar com o Jorge e diz para Crispim que ele foi até lá porque ele quer marcar a data do casamento, para logo depois do noivado. Jorge começa a tossir preocupado. Crispim fica feliz com o falso amigo. O cobrador da empresa que Olivia comprou os talheres vai até o restaurante para pegar os talheres de volta com o delegado. Mirella fica preocupado e diz para o delegado que os clientes não podem comer com as mãos. Como amigo, ele veio conciliar as partes. Quem sabe se ela pagar uma parte das dívidas? Pois é, o senhor sabe que eu fui roubada e que as fortes suspeitas estão por perto. Vitório fica chateado e manda a Olivia ter mais respeito. Ela diz que não tem como pagar nenhum vintém. Quem sabe se eles esperarem mais um pouco. A senhora já nos fez esperar demais. Olivia pede só mais alguns dias de prazo. Está bem, só mais alguns dias. Ou eu entro com uma ordem judicial e levo os talheres. Olivia fica pensando o que ela vai fazer. Crispim conta para Jorge que a Olivia não pagou os patos e as galinhas e as verduras que encomendou do sítio. Você sabe que a gente vive com dificuldade e nós temos precisão do dinheiro. Jorge diz que ele irá falar com a Olivia. Não, você precisa do trabalho em um restaurante. Se você cobrar a dona Olivia, ela pode não gostar. Deixa que eu vou lá. Raul está por trás do cobrador dos talheres e manda ele fazer uma cobrança judicial para ele poder mostrar para o juiz na audiência de conciliação que vai ser por esses dias. Ele só quer ver o que o juiz vai fazer quando souber que a Olivia não pagou as dívidas do restaurante. Cristina conta para Débora que ela viu a Luna dentro do espelho.
Débora, preocupada, diz para a filha que ela não pode estar falando sério e que foi uma sombra que ela viu. Se ela deixar se envolver pela imaginação, ela não dará nem um passo adiante. Cristina diz que não suporta aquele ateliê e Débora dá razão para a filha, dizendo que já está na hora delas acabarem com aquele ateliê.